Olá, graças a Deus, bênção de Deus, mais um vídeo de número 255, leitura bíblica, e através desse vídeo eu quero deixar registrado a leitura do capítulo 16 do livro de Juízes e também poder compartilhar com você esse vídeo. Vamos de leitura bíblica? Tem como epígrafe Sansão e Dalila. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disse ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite. A noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força? Como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse: se amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer um pano às 7 trancas da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, ele dormia. Assim enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a braçadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e
o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou narizeu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se esvaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão: os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua força começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício dos seus deuses Dagom e para festejar. Comemorando a sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritavam: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu posso apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie delas. Homens e mulheres lotavam o templo todo. Os líderes dos filisteus estavam presentes, e no altar, uma galeria, havia cerca de 3.000 homens, entre 3.000 homens e mulheres, sendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra. Disse: que eu morro com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estavam. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda
a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram. Então Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai, Sansão, liderou Israel durante 20 anos. Aleluia! Leitura do capítulo 16. O capítulo, deixa eu pegar aqui, capítulo 16. Então vamos fazer um estudo desse capítulo aqui. Capítulo 16, né? O capítulo 16, Juízes, ele apresenta a narrativa de Sansão, um dos juízes de Israel, e seu envolvimento com Dalila, culminando em sua captura e humilhação por parte dos filisteus. Esses 30 versículos são divididos em 4 partes. A primeira, Sansão em Gaza, vai do versículo 1 ao 3. Sansão visita uma prostituta em Gaza, onde é cercado pelos filisteus. Ele demonstra sua força sobrenatural ao arrancar as portas da cidade e carregá-la para cima da montanha. Esta passagem releva tanto a sua linhagem quanto a sua força divina. Versículos 4 ao 20, o encontro com Dalila. Dalila é abordada pelos líderes filisteus que desejam descobrir a fonte do poder de Sansão. Com persuasão e sedução, Dalila consegue descobrir que seu poder reside em seu cabelo, que não é cortado desde o seu nascimento com o voto narizeu. Após cortar seu cabelo enquanto ele dorme, Sansão perde sua força e é capturado. Essa parte do texto destaca o tema da traição e das consequências de ceder à tentação. A parte 3, a captura e humilhação de Sansão, versículo 21 ao 25. Os filisteus prendem Sansão, cegam-no e o forçam a trabalhar em uma prisão. Em meio à sua miséria, ele se torna um espetáculo em festas filisteias. Esse trecho representa a queda de um líder e as consequências de desobedecer a Deus. O clamor e o restabelecimento de Sansão, versículos 26 ao 30. Na sua última hora, Sansão clama a Deus por força e, em uma demonstração final e de poder, derruba as colunas do templo dos filisteus, matando a si mesmo e aos seus opressores. Essa conclusão simboliza a redenção através da morte e a soberania de Deus sobre a história. Vamos fazer a aplicabilidade desse capítulo em nossas vidas de hoje. A história de Sansão é um claro aviso sobre as consequências do pecado e a importância de permanecer vigilante contra as tentações. Assim como Sansão perdeu a sua força devido a compromissos com o pecado. Também podemos perder nossa força espiritual ao nos afastarmos de Deus. Além disso, o clamor fiel de Sansão a Deus pode nos inspirar a buscar um relacionamento autêntico com o Senhor, mesmo em momentos mais sombrios em nossa vida. A história nos encoraja a não perder a esperança, pois o arrependimento pode levar à restauração e ao serviço, mesmo após falhas significativas. Curiosidades desse capítulo. A palavra narizeu significa separado ou consagrado, referindo-se ao voto que Sansão tomou desde o nascimento. O templo dos filisteus, mencionado no capítulo, historicamente era
um centro de cultura ao deus Dagon, que simbolizava a fertilidade e estava associado ao povo filisteu. A cena em que Sansão carrega as portas de Gaza ilustra a força notável de um homem consagrado a Deus, mas também a sua fraqueza moral, evidenciando o dualismo presente na história de Juízes. Aleluia, glória a Deus por mais esse capítulo. Bênção de Deus, vamos continuar a ler. Incentivo você a ler e reler o capítulo, aprender, tirar o máximo de pepitas de ouro, ou de informações, melhor dizendo, contidas nesse capítulo. Um grande abraço, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, em nome de Jesus. Amém e amém.